Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Após o Flamengo não renovar com o Everton Ribeiro, o Flamengo já monitora outro meio-campista, né, para poder repor a saída do Everton Ribeiro aí, né, que está muito perto de se acertar com o Bahia, né. E o jogador que o Flamengo está muito perto de repor a saída é o jogador Evander, que joga na Liga Norte-Americana, né, e o Flamengo está tentando repatriar o jogador. Lembrando que o Flamengo já fez uma proposta oficial ao clube norte-americano para tentar repatriar o jogador aqui para o Brasil, né? E ainda a saída muito perto, né? A saída do goleiro Santos. O Santos está muito perto também de voltar a jogar, né, como titular, mas não no Flamengo, e sim num clube do Nordeste, que você vai saber quem é aqui, né? Mas é isso aí, tamo junto, vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, né, e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo e as últimas também do nosso clube mais querido, que é o Mengão. Vambora? E o like ajuda demais, galera. Vambora aí. O Flamengo deixou o contrato acabar, não chegou num acordo e ele está muito próximo do Bahia. Põe na tela porque o assunto agora é o Everton, que chega para ser o cara do Bahia, né? Números dele pelo Flamengo foram 391 jogos, 328 como titular. Esse ano é que falhou, né? Como dizem. 72 minutos em média por partida, 45 gols, 11 títulos. 11 títulos, tem que destacar isso. Bom, tá com 34 anos, vai fazer 35 em abril. O Flamengo queria fazer um contrato de 1 ano com ele. Everton Ribeiro queria ficar no Flamengo, mas queria 2 anos. O Bahia oferece 2 anos, oferece um aumento de 30% no salário e o rumo dele é Edu, Salvador. Sabe aquela história quando você entende todos os lados da história? Essa conversa, eu entendo todos os lados da história. Então, eu entendo o que fez o Flamengo optar em oferecer 1 ano para o Everton Ribeiro. É compreensível. O Everton Ribeiro tem um contrato muito bom no Flamengo, porque ele foi contratado, ele jogava no Al Ain, dos Emirados Árabes, ele sai do Cruzeiro como craque do futebol brasileiro. O Flamengo contrata para ele ser o grande nome, né? É bom lembrar que o Everton chegou antes da geração 2019, ele já estava lá, né? Ele chega em 2017, acho, no Flamengo. 16 para 17 no Flamengo, né? Então ele chega como esse grande nome, porque ele merecia um grande contrato. O Everton, como todos nós, foi ficando mais velho, o rendimento diminuiu, baixou. A exigência nesse Flamengo é muito alta. O Flamengo está em processo de reformulação. Então eu compreendo. Ele perdeu espaço, ele perdeu relevância, porque o campo mostrou isso. Então eu entendo o Flamengo ter oferecido 1 ano para o Everton Ribeiro. Como eu entendo o Everton querer 2 anos. Ele julga que ele merece 2 e é legítimo que ele julgue assim. E eu entendo que o Bahia, a terceira parte envolvida, fale, opa, eu tenho hoje um investidor forte por trás. Um atleta como o Everton Ribeiro está na pista. O meu técnico foi campeão brasileiro com o Everton Ribeiro. Ele quer esse jogador. Eu vou fazer a proposta. Né? Então, tudo faz sentido. Né? Então, é um ciclo lindíssimo que se fecha no Flamengo. O Everton, nos seus melhores... Talvez esse seja o problema. Ele sai sem ter a homenagem que, por exemplo, outros jogadores tiveram. É uma questão de desacordo, né? Como é que vai fazer? Né? Isso acontece em todos os clubes. Ele ficou jogando até no finalzinho também. Não dá pra fazer jogo de despedida agora, se não renovou o contrato. E é interessante porque é um jogador que o Tite sempre fez questão de ter. Né? Então, é uma decisão da diretoria acima da comissão técnica. É uma decisão financeira que se justifica, mas é um ciclo que o Everton teve no Flamengo espetacular. Assim, nos melhores momentos do Flamengo, tudo bem, o Gabigol era a grande estrela, o Arrascaeta era o mais genial deles. O que o Everton Ribeiro jogou foi um negócio de maluco, cara. Assim, craque na história do clube. Mas ciclos terminam e os caminhos levavam para isso mesmo. Eu tô aqui lembrando, o Felipe Luiz se aposentou. O Rodrigo Caio estava na mesma situação, ainda... A gente não sabe para onde vai, mas teve ali uma despedida para ele, uma homenagem. Porque não tinha negociação rolando mais. O Flamengo falou, não vou renovar. Sim, o Everton tinha negociação. Bom, mas a pergunta é, muda o patamar do Bahia com a chegada do Everton Ribeiro? Então, o Zupac está falando isso e eu concordo plenamente com ele. Acho que na Europa também não se pega jogador de 34 anos e dá 2, 3 anos. Não se faz. Você sabe que vai começar a cair de rendimento, mesmo que seja um titular absoluto. No caso do Everton Ribeiro, já não seria agora. Mesmo o Tite gostando dele, ele não foi titular desde a chegada do Tite. Agora aumenta ainda a concorrência, De La Cruz chegando, etc. Sabe-se lá mais quem vai chegar. Então, isso não significa, então ele não serve mais para... Não é que não serve, ia ser utilizado no elenco e tal.
não está acabado. Eu acho que ele vai ser muito útil para o Bahia ou para onde ele fosse. Ele seria, como o Inter foi atrás e outros times foram atrás. Acho que vai ser muito útil, sim, para o Bahia. Vai reencontrar o técnico que o conhece. O Bahia mostra que tem força. Já tinha mostrado com a história do Cauli com o Palmeiras, de que não vem aqui e tira de qualquer jeito. Lembra a história lá do Vojvoda com o Fortaleza? Ele não vai não, e tal, pro Corinthians. Um recado forte. É um recado que não precisa, é um recado que seja, olha, eu tenho dinheiro hoje é para comprar. Eu não vou, se eu for vender, eu vou vender ao preço que eu acho que eu posso, que devo vender. Lembrando que tem o Grupo City por trás, que promete fazer mais investimentos. E que o Bahia está tentando, negociando para contratar o Jean Lucas dos Santos, que é um jogador que o Inter também queria. Então, o Bahia dá um recado forte no mercado para a próxima temporada. Isso é muito interessante. Ao não vender aqueles que o Rogério Ceni acha que são base do time, e ao comprar. Então, acho que ele vai se encaixar no time, vai fazer um campeonato muito bom. E o Bahia mostrando para o mercado e para todos os outros que vem para competir. Hoje, o Rodrigo Bueno falou em 300 milhões, eu havia pro ano, escutado em 200, mas hoje, no F90, o Rodrigo disse que a história foram 100 milhões desse ano de 23 que acabou e que agora seriam 300. Então, é para comprar gente. É para não entrar mais no campeonato qualquer. O Bahia foi campeão brasileiro, gente. Foi importante para o Bahia. Não é para falar, vou participar, não vou cair. Não, imagina, se caísse, como é que faria isso? E vamos lembrar que tem um tal de Girona brilhando no Campeonato Espanhol, entre os gigantes Real Madrid e Barcelona, está brigando pelo título, do Grupo City. O Rogério foi lá visitá-lo, né? O Rogério foi lá, bateu papo com o técnico e tal. O Rogério foi no Manchester, evidentemente, tal, encontrou o Ederson, né, que é um fanzaço dele e tal. Deve ter batido um papo também com o Guardiola, com mais gente por lá, e passou pelo Girona. Não, é tudo isso. E aí veio uma informação, que eu não sei, a gente ainda vai apurar um pouco melhor essa história do Everton, de que houve até isso, nessa história do convencimento, não sei se o salário é maior, é menor e tal. Você fala em 30% a mais. Pô, já é e 2 anos, aí não... O Flamengo ofereceu o mesmo salário, manutenção. E ele aceitava o mesmo salário, mas ele queria um passo. É que houve não uma promessa, mas uma expectativa de que, você faz 2 anos aqui, de repente a gente coloca alguma coisa até para um 3º ano, se você no segundo estiver bem, e aí você encerra a carreira aqui com uma perspectiva de trabalhar no Grupo City. Olha só. Ser o embaixador no Brasil do Grupo City, essa é a possibilidade. Você auxiliar lá nos Estados Unidos, eu vou para o Girona. Ele poderia ser auxiliar técnico em algum time também. Não, é um projeto interessante. Então é um projeto. Pode trabalhar em Londres, trabalhar em Nova York, não é ruim, né? Não, é um projeto atrativo. O Bahia é um clube grande, o Bahia é um clube de massa. O Bahia tem uma potência mundial agora por trás, tomando conta do seu futebol, que adquiriu o futebol do Bahia. Então é um projeto que se mostra pronto para dar um passo adiante. E tem no Everton Ribeiro uma das suas bandeiras. Então, acho que assim, é motivo de orgulho para o torcedor do Bahia ver o Everton Ribeiro chegando. É uma mostra para o mercado de que o Bahia não vai ser aquele clube onde os grandões vão chegar lá para tirar. O Bahia é um clube comprador, como disse o Mauro, com o Grupo City por trás. E para o Rogério é uma ótima notícia. Se ele mantém o Cauli, se ele ganha o Jean Lucas, se ele ganha o Everton Ribeiro, vai se montando uma espinha dorsal interessante pro Rogério trabalhar com esse time do Bahia, né? Está entrando na briga pelo Ferreirinha. Também, é isso. Tem dinheiro, gente, agora. Aí o Rogério, lembra ele no São Paulo, todos os times. Vamos dar o chapéu no São Paulo. Não, ele adora um cara veloz. Opa. Ele reclamava que no São Paulo faltava velocidade pelos lados, queria tal. Ferreirinha é tudo que ele gostaria. Então, assim, Acho que o Bahia vem muito forte esse ano. Motivo de orgulho para o Bahia, motivo de orgulho para mim aqui. Meu pai, Lázaro Elias. Veja que sobrenome. Beijo, pai. Ele não assiste muito Sport Center, Sport Center ele tá vendo filme. É tarde, é muito tarde. Então tem que fazer mais. Não, tem que assistir toda hora, 6 horas. Não assiste o seu, que é tarde, né? O nosso assista sempre, tá? E tem um botafoguense amigo meu aqui, Kleber Schettini, eu pensei que depois do que aconteceu com o Botafogo, que o Kleber fosse só pescar nas férias. Não, tá ligado no futebol. Um abraço, Kleber. Vamos ver se o Botafogo dá um jeito esse ano, hein, Kleber? Pode voltar, por que não? Brilhando. Sim, lógico. Bom time. Olha, para fechar, eu admiro demais quando um jogador toma esse tipo de movimento, faz esse tipo de movimento, toma esse tipo de decisão. Quero jogar.
Não quero ficar ali Encostado. entrando. Eu prefiro jogar todos os jogos. E é isso que o Everton Ribeiro está fazendo, né? É acreditar no potencial que ele tem ainda, né? Que era um potencial que a essa altura não se mostrava suficiente para ele ter o espaço que ele teve no Flamengo, mas ele tem bola para jogar em outros lugares. Agora vai depender dele conseguir mostrar mais no Bahia. E se ele fosse para um outro time, vamos dizer, sei lá... O Internacional. Grêmio, Inter ou São Paulo. Ia jogar. Não ia mudar o patamar. No Bahia, a gente está falando aqui, muda o patamar. Né? É interessante esse movimento. Não, é um baita reforço. Você vai falar assim, pô, o Bahia vai montar um time para esse campeonato em torno do Everton. É diferente. Se ele chega no outro, ele só encaixa. No domingo até já tinha esse papo, né? Estava terminando, domingo terminava o contrato, eu estava fazendo o último programa com o Rodrigo, falava, bom, aonde ele vai jogar? Não é que dá para falar que ele jogaria nos 20. Não jogaria nos 20. Eu acho que ele seria... Agora, por exemplo, o Atlético contratou o Scarpa, ele não jogaria com essa facilidade. No próprio Flamengo e no Palmeiras não jogaria. Mas, olha, a grande maioria dos outros aí, o Corinthians chegou a pensar nele, enfim, qualquer cara ali pro meio. Tem que mostrar um pouquinho mais, tá? Também, assim, o Everton pode mostrar um pouquinho mais. mostrou em 23. Ele pode mostrar mais, espero que do Bahia ele consiga. Muito bem, intervalo aqui no nosso clube. A gente já volta para falar de Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid e falou, será que os brasileiros vão ficar chateados comigo? Acho que sim. Bom, a gente já volta com muito... Jogador saindo do Flamengo, né? O goleiro Santos. Outro drone do Venê. Mais um que a gente trouxe aí. A gente já colocou do interesse do Fortaleza. Interesse, negociação avançada. E o Flamengo está muito próximo de oficializar a venda desse jogador aí ao Fortaleza. A pedido da fonte eu não posso falar valores ainda. Ele tem contrato em definitivo. O contrato dele está rolando, né? Ele tem contrato com o Flamengo até 2025, só que ele sempre deixou claro para a diretoria do Flamengo, olha, se for para eu sair que seja em definitivo, eu não penso no empréstimo, acho que não é bacana para minha carreira. Se for empréstimo, eu prefiro ficar aqui no Flamengo. Só que o Fortaleza veio, fez uma proposta financeira muito boa para o Flamengo, para comprar o jogador, e ele vai assinar um contrato de 3 anos com o Fortaleza. A questão é, até amanhã não vai acontecer nada. O próprio Santos pediu isso porque ele teve um problema muito sério com a filha dele, problema de saúde, então ele falou que só queria resolver isso depois de quarta-feira, que no caso é amanhã. Mas é muito próximo, está muito próximo mesmo de oficializar a venda desse jogador. A pedido da fonte eu não posso falar valores ainda, o que eu posso dizer é um valor menor daquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense para contratar o jogador. Então, torcedor que é inteligente sabe, é menos de 15 milhões de reais, que foi mais ou menos o que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense. O que faz sentido, né? Porque é um jogador que está desvalorizado. E o Fortaleza não tem o poder financeiro aí que o Flamengo tem para chegar no outro clube assim da Série A e comprar o jogador. Mas eu acho que parando e analisando, e tem outro ponto também que precisa ser dito. Tal como acontece com o Flamengo, quando a vontade do jogador pesa muito, nesse caso também a vontade do Santos pesou. Ele quer jogar, né? Ele quer jogar, ele pediu para a diretoria para ele ser vendido ao Fortaleza. Então, existe isso também da vontade do jogador e ele quer ser feliz. Que vai ser feliz, eu acho que lá no Fortaleza ele vai ser titular, aqui ele brigaria para ser reserva, a verdade é essa. Você acha que o Flamengo vai ao mercado tentar repor? Não vai. A informação que eu tenho é que é para ficar com o Matheus Cunha ali como reserva imediato do Rossi. E o Flamengo, ele, cara, assim, historicamente, ele cria bons goleiros, né? Então, com certeza, na categoria de base tem um bom goleiro que pode se tornar um terceiro reserva no time profissional do Flamengo. Tá certo, Venê, portanto, o Santos indo para o Fortaleza. Posso só falar mais uma informação do Flamengo agora, antes de mudar? Agora. Muita gente pergunta sobre reposição a Everton Ribeiro, caso ele saia de fato. Acho que já está sendo feito. E já está sendo feito, e esse jogador é o Evander, aquele que passou pelo Vasco. Revelado no Vasco. Exatamente. Revelado no Vasco, passou pelo futebol dinamarquês, atualmente está na MLS, no Portland, e o Flamengo está muito interessado na contratação desse jogador, muito interessado ao ponto de já ter feito proposta oficial e o Portland ter recusado. Sumido, a gente não acompanha o futebol dinamarquês. Eu particularmente, não sei como é que ele está. Eu particularmente gosto do jogador. Muita gente vai falar assim, nossa, mas você perdeu o Everton Ribeiro trazer o Evander? De fato, o Everton Ribeiro joga mais que o Evander. Só que eu acho que é um jogador que pode agregar sim, na composição do elenco. Não chega para ser titular não, mas é um jogador que pode agregar no elenco então, sim. Tá próximo aí? Próximo é uma palavra muito forte, mas o interesse do Flamengo é muito forte, assim, muito forte mesmo. O Flamengo está insistindo na contratação desse jogador e vai tentar até o fim. Ele deve estar com 25 anos. 25 anos. Né? Só que ele custou muito caro para o time da MLS, né? No começo de 2023, o time pagou quase 60 milhões de reais por ele. Então, obviamente, o time vai dificultar para poder fazer uma venda ao Flamengo, que é o que o Flamengo quer. O Flamengo quer comprar o jogador, não quer empréstimo.
E o Flamengo já mostrou que dinheiro não é problema, né? Tá com uma grana aí, Tá investiu forte. bastante no De La Cruz, quem sabe pro Evander. Então, é isso aí, né? Só mais um vídeo aí, né? Com essa saída de Everton Ribeiro, né? O Flamengo vai atrás de outro jogador para tentar a reposição do Everton após a saída do Everton Ribeiro, né? O jogador que o Flamengo está indo atrás para poder repor a saída do jogador, né? Que acabou não renovando, é o jogador ex-Vasco que agora está na Liga Norte-Americana, né? O jogador se chama Evander, ex-Vasco, passou pela Dinamarca, se não me engano, e agora está na Liga Norte-Americana, né? Então, esse é o jogador que o Flamengo vai tentar trazer para repor a saída do meio-campista Everton Ribeiro, né? Evander, de 25 anos, é um bom jogador, só que, para mim, o Everton Ribeiro joga mais do que ele, né? E quem deu essa notícia de primeira mão foi o comentarista, né? Na lista, Vini Casagrande, disse que o Flamengo está repondo a saída de Ribeiro com uma possível chegada de Evander, que está na Liga Norte-Americana. O Flamengo já fez a proposta oficial, já fez uma proposta oficial ao clube que ele pertence, lá na Liga Norte-Americana, que eu esqueci o nome agora. Só que a proposta foi recusada, né? E o Flamengo vai continuar fazendo novas propostas para poder tentar repatriar o jogador brasileiro aqui para o Brasil, né? E sobre o goleiro Santos, como você viu aí no vídeo, né? O Flamengo está muito perto de vender o goleiro Santos aí, né? Para o Fortaleza. Eu acho que o goleiro Santos perdeu espaço completamente, né? Acho que é um bom goleiro sim, só que não viveu um de seus melhores momentos. E eu tenho quase toda a convicção, né? E ele no Fortaleza vai conseguir se destacar e eu acho que ele vai pro Fortaleza sim, na titularidade e querendo jogar, né? Porque no Flamengo ele vai brigar para ser o segundo reserva, né? Porque o Rossi sim é o goleiro titular de time e de muitos flamenguistas como também, né? Mas é isso aí, Rossi saindo, Everton Ribeiro saindo e outros jogadores chegando, né? Mas faz parte, né? O Flamengo está em uma reformulação aí em 2023/2024, né, visão próximas temporadas, né? Aquela temporada 2019, 2020 está se acabando, né? E está iniciando um novo ciclo do Flamengo. Mas é isso aí, tamo junto, deixa o like.